Se sua pior fase tivesse uma lição escondida, qual seria? E você só percebeu isto depois de quanto tempo? Bem, esta é uma pergunta bem interessante. Todos nós passamos por fases desafiadoras em nossas vidas, mas depende de nós o que irá sair dela, o que iremos aprender com ela, o que é que a gente vai conseguir tirar de bom de cada lição desta. Nós estamos falando hoje sobre a resiliência. A resiliência nada mais é do que a capacidade de adaptar-se a situações desafiadoras ou desconfortáveis. Situações estas que ocorrem naturalmente, cotidianamente conosco. E entre elas estão inúmeras situações. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento. Isto tem um nível de dificuldade altíssimo. E se não formos resilientes o suficiente para nos adaptarmos às dificuldades que irão por vir, nós não conseguiremos aprender a tocar violão, contrabaixo, bateria, enfim, qualquer instrumento que seja. Então, saibamos que a resiliência é algo que nos permeia, é algo que devemos ter consciência e que por meio dela conseguimos superar desafios e obstáculos e, além disto, aprender com eles, que é o mais importante. Em nossa vida, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que estão ao nosso redor, que vieram antes de nós, que estão em outros países, que superam as dificuldades por meio da resiliência. E, para elencar, para deixar mais claro, podemos tomar como exemplo Thomas Edison. Thomas Edison mostra que resiliência não é sobre cair. É basicamente nunca parar. O que aconteceu? Ele falhou milhares de vezes ao tentar acertar e mesmo assim não se via como alguém derrotado. Ele via o progresso em cada tentativa. Se pararmos para analisar, vemos que Edison, imagine ele tentar criar algo que não existe por inúmeras vezes. E cada tentativa, cada vez que ele fazia, ele fracassava. Só que ele não tomava aquele fracasso como algo que o perpetuasse como uma derrota, mas sim como um aprendizado, para que ele não falhasse ou fracassasse no mesmo ponto. Cada vez que ele falhava ao construir a lâmpada, ele falava, não, este não é o caminho, irei por outro caminho. Agora imagine nós, a gente tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inevitavelmente, eu já estou botando um número muito alto, hein? Então inevitavelmente nós iremos nos abalar, inevitavelmente nós iremos pensar, eu não vou conseguir, isto não dá para mim. E aí eu recordo um dos temas passados que foi sobre as crenças limitantes. A partir do momento que você fracassa 1, 2, 3, 4, 5 enésimas vezes, é natural que você comece a pensar que talvez não vá conseguir, que isso não é para você. Agora imagine Edison. O que o motivava? Se ele tivesse uma crença limitante que determinasse que a N quantidade de vezes será o suficiente para determinar que eu não vou conseguir. É surreal pensarmos que ele tentou tantas vezes até obter êxito. Isso não é normal, isso não é natural. Mas se trouxermos para a nossa realidade, algumas tentativas já são suficientes para que superemos as dificuldades, para que chegamos no próximo nível. Então, a nossa resiliência é que nos ajuda a chegar no próximo nível. Não podemos parar, porque acreditamos que não temos capacidade para tal. E a partir do momento que você consegue superar a dificuldade, você vai para um próximo nível. A dificuldade que hoje era nível 100, amanhã superada passa a ser nível 50. Você evoluiu, você cresceu. E caso essa dificuldade, a mesma dificuldade surja, você naturalmente conseguirá superá-la, porque você já passou por essa fase. E eu vejo, infelizmente, que muitas pessoas não suportam o mínimo necessário de desconforto para chegar no próximo nível. Olha e diz, não, isso não dá pra mim, eu não consigo, e eu não quero passar por essa situação, porque eu não mereço e tal. E a gente viu que, dependendo de como a sociedade se origine, dependendo de como o meio, o molde, você vai ter uma capacidade maior ou menor de enfrentar os seus desafios. E a partir do momento que você entende que, crescendo na resiliência, que a resiliência é necessária, que as dificuldades virão e é necessário que elas venham, para que a gente consiga crescer.
Em nenhum momento, eu vou deixar claro, em nenhum momento eu disse que era fácil. Em nenhum momento eu disse que era a coisa melhor do mundo. As dificuldades são difíceis, são desafiadoras, são desconfortáveis, mas é através dela que se cresce, é através dela que se descobre o seu potencial. Em muitos ditados, dizem que o diamante ele só é lapidado pela altíssima pressão e desconforto. Uma semente ela só eclode, ela só cresce, ela só se transforma em uma árvore frondosa a partir do momento que ela é colocada sob pressão, sem oxigênio, no escuro. Ela desabrocha e cresce como uma coisa incrível. Uma semente se transforma em uma árvore. Quem dirá nós, seres humanos? Contudo, na questão da semente da árvore, ela não tem a opção de parar. Não, eu vou parar porque eu vou criar uma crença limitante de que não conseguirei crescer. Ela não tem essa opção. E eu vejo que muitas vezes a gente não evolui, a gente não vai para o próximo nível porque temos crenças limitantes e temos a opção de não fazer. Quando você tem a opção de não fazer, isso por muitas vezes acaba lhe limitando. Então, quando você tem uma crença limitante, quando você não está disposto a passar pelo desconforto, você não vai conseguir moldar a sua resiliência, você não vai conseguir se adaptar, crescer. Agora imagine Thomas Edison, que ele transforma os erros em aprendizado. No fim, não foi sobre o talento que fez a diferença dele. Isso não teve nada a ver, não era o talento. Não foi o talento que fez com que Edison conseguisse fazer o que ele fez. Foi simples e puramente a decisão que ele teve de continuar quando parecia que tudo estava dando errado. E esse é o detalhe. Quando você vê que está tudo dando errado, é o momento que você quer desistir, é o momento que você quer parar. Mas é aí onde a resiliência chega. E talvez seja exatamente isto que falta para muita gente hoje. Não mais habilidade, não mais resiliência, mas continuar tentando. Eu me lembro que quando eu era criança, que eu tinha muita vontade de andar de bicicleta. Os meus primos já andavam de bicicleta e eu não sabia. Então eu peguei a bicicleta da minha mãe, confesso que foi escondido, ela não sabia, e fui andar com os meus primos. E como eu era muito pequeno, era aquelas mountain bike que tem um quadro, era oco no meio redondo, bem grandona. E eu me lembro que eles me ensinaram a botar o pé por dentro do quadro, e a gente ia andando e tentando, e eu caí uma vez, duas, três, me arranhava, me relava. Contudo, o que era interessante, o meio me motivava, meus primos me motivavam, meu irmão me motivava, vai, você consegue, você é capaz, e eu tinha um parâmetro. Eu via que os outros faziam aquilo, então eu iria conseguir. Então talvez a falta de um parâmetro também influencie na inabilidade de aumentar a resiliência. Porque por falta de ver o futuro, a pessoa pensa e imagina, não consigo, não sou capaz, porque eu não estou vendo o fim. Então tenha em mente que sempre existe um fim, tenha em mente que quando você passar por esta barreira, a sua resiliência vai lhe moldar em algo melhor. E através disto você vai até ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Hoje, quando eu estou treinando os meus colaboradores, quando eu estou treinando a minha equipe, eu vejo a dificuldade que eles têm. E na cabeça deles é engraçado que eles acham que não vão conseguir, não vai dar certo. E eu digo, pessoal, eu já passei por isso. Eu sei os caminhos. É só superar esta dificuldade. Eu vou lhe auxiliar, eu estarei junto com você. Contudo, é necessário que você se submeta a um desconforto mínimo. Porque se você não se submeter a este mínimo desconforto, vai ser impossível chegar do outro lado. Vai ser impossível superar esta dificuldade. O caminho está traçado, é só seguir. Mesmo eu ensinando, mesmo eu mostrando, muitos não conseguem chegar no resultado almejado, porque não querem se submeter ao mínimo de desconforto que aquela situação vai trazer, que aquela situação vai mostrar. Então analisem e pensem, vale a pena aumentar sua resiliência? Isso é uma coisa que deve ser pensada com paciência e cuidado.